Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 14, aula de revisão e avaliação. E nesse momento, você separa aí seu caderno, vai tomar nota dos pontos importantes, não esquecendo das suas canetinhas coloridas. Vamos lá! Em nossa revisão, iremos abordar uma temática muito importante a respeito do Brasil republicano. O Brasil republicano aí no início do século XX, final do século XIX. E aqui na nossa tela nós temos algumas fotografias que foram tiradas por um britânico chamado John Benjamin Stone. Essas imagens, elas refletem o que era esse Brasil do início da República. Então você tem, como você pode perceber, na sua grande maioria, áreas rurais e que não apresentavam essa característica mais urbana, pois o Brasil estava passando por esse processo de mudança entre a saída do rural para o mundo urbano. Então, o Brasil republicano, o Brasil de final do século XIX, início do século XX, é um país ainda com muitas características do meio rural, e essas características vão se refletir também nas políticas adotadas pelo Estado brasileiro, pela República Brasileira. E dentro desse contexto de mudança das políticas públicas, na alteração dos rumos em que o Estado brasileiro, que a federação estava tomando, é um momento de fervilhar. Nesse momento fervilhou revoltas populares, manifestações sociais, movimentos sociais daqueles que, de um certo modo, eram excluídos pelo Estado brasileiro. Então vamos ao texto. Os movimentos sociais de Canudos, Contestado e Cangaço foram importantes manifestações de resistência popular no Brasil, especialmente no contexto em que estamos inseridos, século XIX, início do século XX. Eles refletiam as desigualdades sociais, a exclusão política e a crise econômica que afetavam as populações pobres, principalmente do Nordeste, e que ia do Nordeste ao sul do país. Então, dentro desse processo, iremos nos atentarmos a três movimentos: Canudos, Contestado e Cangaço. Começando com Canudos. O movimento de Canudos ele está pautado bem no final do século XIX. É um movimento que dura entre 1896 e 97 e que apresentou como principal liderança a figura do Antônio Conselheiro. Esse movimento ele ficou localizado no chamado Arraial de Canudos, especificamente no interior da Bahia. As suas causas estavam atreladas à miséria e seca na região do Nordeste, que já é uma região afetada drasticamente com as mudanças climáticas. Então, na verdade, de um modo geral, naturalmente, essa região já sofre com a seca. Então, para piorar essa situação, você tinha a falta de acesso à terra e a exploração pelas figuras dos coronéis. Dentro desse processo, você tem um sentimento de rejeição à República, que era vista como anticristã e opressora. Então, dentro desse processo, o Nordeste ele era muito castigado pela figura dos coronéis, afinal de contas. Vivemos em um país com dimensões continentais. Então, se você para e pensa, nos dias atuais, o Estado brasileiro, a Federação, ainda apresenta dificuldades de se fazer presente em todos os municípios. Agora você imagina no final do século XIX, início do século XX. Então,
Por muitas das vezes, essa figura dos coronéis, né, dos donos, dos latifundiários, eram a representação do Estado. Era ele em que fazia, né, as conexões políticas, que fazia o assistencialismo, né? Então, dentro desse processo, essas figuras dos coronéis eram que detinham ali o poder social nessas regiões. E, por muitas das vezes, né, geravam ainda mais escassez, pois, na sua grande maioria, eram latifundiários. Então, dentro dessas características, o Nordeste, né, ele vai sofrer ainda mais, né, com a falta de alimentação, a falta de moradia para essas pessoas mais empobrecidas. E, para compreender o movimento de Canudos, temos algumas características. Canudos foi uma comunidade autônoma que pregava a igualdade entre os seus membros e que também apresentava uma característica muito importante, que é o sebastianismo, né? Esse sebastianismo, ele apresenta como principal característica o discurso que, para aquele povo, existe uma terra prometida. Então, para as pessoas que estavam vivendo no Arraial de Canudos, eles acreditavam que, primeiramente, eles tinham um líder religioso, que era o Antônio Conselheiro, e que aquela região, aquela porção de terra, era a terra prometida, tá? Logo, esse movimento que pregava a igualdade entre os seus membros cresceu rapidamente, atraindo milhares de sertanejos. Tá? Então, com a rápida ascensão e crescimento desse movimento, é claro que a República Brasileira, recém-República Brasileira, abriu os olhos e vai ter que reprimir esse movimento. Para a repressão desse movimento, houve uma tática muito simples, que é a tentativa de manipular a opinião pública contra esse movimento. E como é que essa tentativa de manipular a opinião pública acontecia? Bom, nos dias atuais você tem aí as redes sociais, com vídeos, fotos, podcasts, mas naquela época os jornais eram o grande meio de comunicação em massa. E como a gente pode perceber na nossa próxima cartela, essas representações, elas eram justamente o quê? A tentativa de manipular e trazer a opinião pública em prol do Estado brasileiro, né? E essa é uma característica muito importante para você que é aluno do ensino médio, uma habilidade, na verdade, muito importante, que é a interpretação de imagens, saber o contexto em que essa imagem está inserida. Então, essa habilidade é uma habilidade que você precisa treinar. E olha só, dentro desse processo de treinar essa habilidade, nós vamos analisar essa imagem. Então, olha só, qual é os dizeres dessa imagem? Até tomando ares de dizer a República, alto lá. Daqui não passarás. Então, ao meio, com o cajado, você tem a figura do Antônio Conselheiro, uma figura construída, né, com características grotescas, com unhas grandes e seus capangas, dizendo para a jovem donzela República que aqui você não comanda. Então, você já percebe aí o quão poderosa é uma imagem, tá? E é assim que o Estado brasileiro vai criando, né, esse medo por conta do movimento de Canudos. E a repressão, ela veio, né, através de que o governo republicano viu no Arraial de Canudos, né, como uma tentativa de reaver a monarquia, tá? E dentro desse processo de repressão, você teve 4 expedições militares que foram enviadas para o Arraial de Canudos, né, onde houve confronto direto e com bastante violência. E essas 4 expedições refletem o quão o movimento de Canudos estava muito bem organizado. Mas, em 1897, com esse movimento de Canudos, ele conseguiu ser, né, abolido através do Estado brasileiro. E dentro desse processo de abolição, né, de
destruição do movimento de Canudos e a partir dessas expedições militares é que o Estado brasileiro, como federação, ele consegue o apoio de outros estados. E é dentro desse processo de combater o Arraial de Canudos que esse movimento acaba, né, se chocando com a própria história do Amazonas, como vamos verificar. Olá, eu sou a professora Shirley Botelho. E eu sou o professor Ian Souto. E nós estamos aqui no Museu Tiradentes da Polícia Militar, aqui no Palacete Provincial, para falarmos sobre a Guerra dos Canudos, que foi um conflito armado que ocorreu lá no sertão da Bahia entre 1896 e 1897. Esse conflito ele envolveu o Arraial dos Canudos, que era uma comunidade autônoma liderada por Antônio Conselheiro, e ela teve mais de 20 mil pessoas habitando ali aquela comunidade. Esse conflito ocorreu por conta da recusa dos moradores em pagar impostos e seguir leis do governo recém-instaurado da República que não atendia às necessidades da população que vivia no interior do país. E agora eu passo a bola para o professor Ian, que vai conectar essa história aqui ao museu e a história do Amazonas. E por conta, né, da forte resistência no interior da Bahia, né, no Arraial de Canudos, forças expedicionárias foram chamadas do Brasil inteiro, inclusive do Amazonas, que se destacou para o interior da Bahia e retornou com êxito. Assim, marcando um fato importantíssimo para as origens da Polícia Militar no Amazonas e, inclusive, esse fato histórico foi homenageado na bandeira do Amazonas com a cor vermelha. Isso mesmo, a bandeira do Amazonas, como vocês já sabem, né? Aquela bandeira que tem aquela listra vermelha entre as brancas e as 25 estrelas que representam ali os municípios do Amazonas e a estrela ali de Manaus. Então, aquela faixa vermelha é o que simboliza o sangue dos soldados que se destacaram até o interior da Bahia para lutar contra as forças ali de Canudos. Maravilha, né? E agora vamos seguindo para a compreensão a respeito de um outro movimento muito importante, que foi o movimento de contestado. O movimento do contestado, ele durou entre 1912 e 1916, apresentou como liderança o monge José Maria e outros líderes messiânicos, tá? A sua localização, né, a localização desse movimento foi entre o estado do Paraná e Santa Catarina, que era uma região já conflituosa, pois havia, né, uma contestação em que aqui estado da federação, né, aquela região pertencia, se ao Paraná ou Santa Catarina. E dentro desse processo, né, você já tem uma região que era uma região complicada, tá? Para intensificar esse movimento, como vamos perceber na próxima cartela, foi, né, instaurada a construção de uma ferrovia que passava justamente nessa área, né, contestada por ambos os estados. Então, dentro desse processo de construção da ferrovia, você tem a expulsão dos camponeses, devido justamente à construção da estrada de ferro e a concessão para empresas madeireiras, né, explorarem aquela região, além da influência do messianismo, né, e a esperança de um reino encantado para essa população. Então você tem, olha aí, o Estado tentando construir, né, na verdade, impondo a construção de uma ferrovia onde esses camponeses, essas pessoas que viviam ali, foram simplesmente expulsas, sem nenhum tipo de recompensa, né? de compensação, na verdade. Né? Não recompensa, mas compensação. Atualmente, se o Estado, né, quiser construir uma obra em que essa obra vai atingir a sua residência, você vai ser compensado financeiramente diante do valor da sua residência para que você, né,
adquira uma nova residência. Mas à época, né, só se impôs. E é claro que isso vai gerar revolta. Vamos às características desse movimento. Formação de comunidades autônomas, assim como em Canudos, né, que eram chamados de redutos. E houve uma grande luta, né, entre as tropas e os latifundiários e também os camponeses. Esse processo teve uma forte repressão, como a utilização, inclusive, né, de aviões nesse movimento. Então, a repressão ela acontece a partir, né, da federação, utilizando, inclusive, aviões, né, e que vai ser um marco dentro, né, do processo de compreensão da formação do Exército Brasileiro. Então, essa utilização de aviões para a repressão, ela fica marcada na história do Brasil. E, claro, houve um massacre daqueles que foram rebelados. Por fim, falaremos do cangaço, né? Um movimento muito importante para a compreensão da história brasileira, um movimento longevo, né? Como você pode perceber, ele vai desde o final do século XIX até meados do século XX, onde apresentou, né, grandes lideranças conhecidas na história do Brasil, como Lampião, Corisco e Maria Bonita. A localização foi no sertão nordestino. Vamos às causas. Miséria extrema, falta de oportunidades, a violência dos coronéis e, claro, a ausência dos estados. Como do Estado brasileiro, né? Características: bandos armados que roubavam as fazendas, sequestravam coronéis e, em alguns momentos, ajudavam ali as pessoas mais empobrecidas. Mas isso não tirou o caráter, né, de banditismo com resistência social. Muito por isso, o movimento do cangaço, né, é um movimento muito dual. Então, dependendo da perspectiva que você quer, né, dependendo da lupa que você vai utilizar para olhar esse movimento, pode ser uma lupa que entende que foi um movimento de resistência social, né, um movimento contra a miséria e contra a ausência do Estado, além de ser contra as figuras dos coronéis, mas também pode ser visto como um movimento, né, de banditismo. Então, essa é uma discussão muito fervorosa dentro da questão histórica, tá, desse movimento, que teve por fim, tá, políticas de repressão do governo Vargas, né? Então, o governo do Getúlio Vargas implementou uma caça, né, não às bruxas, mas ao Lampião e aos líderes do movimento do cangaço, até lograr o seu êxito, né, ali por volta de 1938. Né? Você ainda vai ter, mesmo após a morte da figura central do Lampião, você ainda vai ter resquícios desse movimento, que foi um movimento muito forte dentro do sertão, né, do Nordeste, mas que vai ser, né, altamente reprimido pelo Estado. A figura, né, que quem estava à frente era a figura de Getúlio Vargas, tá bom? E dentro desse processo, né, da compreensão do início da República Brasileira, é muito importante estarmos atentos a esses movimentos sociais, afinal de contas, né, são movimentos que aparecem de maneira recorrente, tanto nas provas de vestibulares quanto de concursos públicos, tá bom? E assim encerramos a nossa revisão.